Olá, eu sou o Fernando. Nesse vídeo eu vou falar sobre como desenvolver um projeto de análise de dados na prática. Vou tomar aqui como exemplo um problema que está no cotidiano de todo brasileiro, proprietário de algum veículo automotivo, que é a questão da assimetria de informação, né, quando você vai abastecer o seu veículo com combustível em algum posto. Então, o que isso significa? É basicamente, você vai ali num posto próximo de onde você está, um posto A, vai pagar ali um preço para abastecer o seu veículo e vai continuar rodando aí, por mais alguns metros ou alguns quilômetros até passar por um segundo posto, um posto B, e vai ver ali, geralmente isso acontece, né, no dia a dia, que nesse segundo posto vai ter um preço melhor, vai ter um preço aí menor do que você pagou ali para abastecer anteriormente, certo? Então essa é a questão da assimetria de informação, né? Você tem uma informação incompleta, né, sobre a prática de preços na região onde você está, diferentemente dos donos, né, dos postos, que geralmente vão ter, né, uma informação mais completa sobre a prática de preços na região. E aí, explorando essa assimetria de informações, né, geralmente o lado do consumidor, né, vai ficar em desvantagem, certo? Se você tivesse uma informação mais completa, você poderia saber que no segundo posto estava um preço mais atraente para você abastecer, certo? Então esse é um problema prático, um problema do cotidiano, né, de todo mundo, e que a gente vai propor aqui uma proposta, né, de solucionar esse problema com análise de dados, certo? Então a ideia aqui desse vídeo é fazer isso, certo? Então eu coloquei aqui no texto tudo procedimento, né, por trás para você fazer desenvolver essa solução, tá? Aqui eu vou fazer uma dinâmica um pouco mais prática, né? Se você quiser ler o texto, fique à vontade. Mas basicamente a gente vai utilizar uma metodologia, né, de trabalho que é o ciclo de análise de dados, que eu já deixei aqui um outro texto linkado, né, para você que não conhece, né, esse ciclo, saber mais a respeito, tá? É bem interessante você conhecer isso. A gente vai aplicar esse ciclo que é em algumas etapas, né? A gente define o problema, então a gente quer resolver a questão da simetria de informações. Aí eu vou exemplificar aqui resolvendo essa simetria de informações para uma única cidade do Brasil, que é a cidade ali do Rio de Janeiro. Uma vez que você tem um problema para ser resolvido, você vai identificar onde que estão os dados para você resolver isso com análise de dados. Então, os dados que a gente vai utilizar estão ali no site da ANP. Tem ali preço de tudo que é combustível. Ó. Então, são dados públicos. A gente vai utilizar esses dados públicos. Ó. Referente ao preço da gasolina nas últimas 4 semanas. É um arquivinho CSV que eu vou utilizar aqui nesse projeto. Tá? Então tá aí os dados identificados, aí você vai coletar os dados, né, vai escrever ali um código para coletar os dados, vai processar esses dados, deixar eles bonitinhos para você poder fazer uma análise exploratória, por exemplo, para daí na próxima etapa ali, que é a proposta de solução, né, a gente desenvolver uma solução de análise de dados para resolver esse problema, certo? Então a nossa proposta de solução aqui vai ser basicamente, poderia ser várias, né, de várias possibilidades, mas no caso que vai ser a mais simples possível, né, que você poderia implementar, que é uma dashboard, né, uma dashboard para monitorar os preços, né, na cidade que a gente está querendo resolver esse problema, certo? Então a gente vai implementar uma dashboard, e aí vai ter várias ferramentas para criar a dashboard. A gente vai utilizar aqui o Shine para isso, certo? E uma vez que você implementou essa proposta de solução, nas próximas etapas você vai validar se essa solução atendeu, né, e resolveu o problema. E por fim, se está ok, está tudo certinho, na última etapa de implementação, você implementa, né, essa sua solução. Então, no nosso caso aqui de dashboard, é fazer a questão de publicar a dashboard, fazer o deploy. Certo? Então, esse é todo o ciclo que a ideia aqui é implementar. Tá? Então, já adiantando, né, a dashboard que a gente desenvolveu aqui nesse projeto é essa daqui. Então, o que
essa dashboard proporciona ao consumidor aí de combustível, né? Especificamente aqui a gente fez um recorte, né, somente analisando que gasolina comum, tá? Na cidade do Rio de Janeiro. Então, o que a pessoa que precisa abastecer o veículo com gasolina comum consegue através dessa dashboard? Ela consegue saber qual que é o melhor preço, né, na sua região. Então, ela se propõe a resolver esse problema aí de assimetria de informação. Então, ela consegue aqui, dentro do seu limite de orçamento mensal familiar, filtrar qual que é a faixa de preço que ela consegue pagar na sua região. Ó. Então, de 5,19 a 5,69, eu sei que a pessoa vai saber que só vai ter esses bairros aqui postos praticando essa faixa de preço aí. Então, por exemplo, lá na Barra da Tijuca, ó, vai ter aí esse posto aí praticando 5,49 por litro aí de gasolina comum, certo? Então a pessoa consegue filtrar a faixa de preço que ela está disposta aí no orçamento a pagar, consegue saber os bairros, a região que ela vai poder abastecer e também consegue filtrar a bandeira ali que ela tem preferência de repente, selecionar as bandeiras que ela quer abastecer, certo? E aí vai dar aqui as informações, ó, de tudo que é referente a esse recorte dos dados. Ó. Então, o menor preço, qual que é o posto, qual que é o endereço, ó, já dá aqui o mapa para a pessoa se direcionar. E aqui também uma pequena análise, né, dos dados, que é a questão aqui do preço mais frequente, né, um histogramazinho. Então aqui já dá para saber que nas últimas 4 semanas aí, nesse recorte dos dados aqui da Barra da Tijuca com essas bandeiras aqui e essa faixa de preço, a gente sabe que o preço mais comum foi 5,70 aproximadamente. E o preço está com tendência aqui de queda. Né? Então, o último preço registrado, médio por dia, né, da data da pesquisa da ANP, é cerca de 5,49. Certo? E aí a pessoa consegue comparar isso aí também com estatísticas, né, mediana ou a média, para saber se o preço no posto que ela vai abastecer, que ela identificou aqui, está acima ou abaixo, né, da média aí, dos dados dos preços praticados na região, certo? Então, em resumo, né, a dashboard ela se propõe, eu acho que avaliando aqui subjetivamente, resolve, né, esse problema de assimetria de informação. Eu acho que é um ótimo exemplo aí de como você usar a análise de dados para resolver problemas reais, né? Não usando aí esses datasets aí que são bastante já conhecidos, como o Iris, Titanic, essas coisas aqui a gente vai desenvolver projetos de análise de dados com esses datasets, acaba que a gente não está resolvendo nada, né? Então aqui a ideia é usar dados reais para resolver algo real do nosso cotidiano, certo? Então agora vamos lá para a parte prática, né, de ver a parte de código dessa dashboard que gera aqui justamente essa interface, né? Vamos ver como que isso se estrutura. Bom, então agora vamos para a parte prática, utilizando a linguagem de programação R para desenvolver essa proposta de solução, uma dashboard em Shine, né, para o problema de assimetria de informação. Então eu tenho aqui já os arquivos prontos desse projeto, tá? Já estão preparados. Eu vou passar aqui por cima, apresentar o que foi feito, tá? Se você quiser saber os detalhes, comando a comando, e etc., dá uma olhada lá no curso de produção de dashboards, onde é dado mais detalhes, tá? Então esses daqui são os arquivos, vai estar no material aí desse vídeo. Eu vou pegar e colocar esses arquivos agora lá no RStudio. Então eu venho aqui em Files, Upload. Estou usando o Post Cloud, tá? Então, vou fazer aqui o upload dos arquivos da minha máquina para o Post Cloud. Então, tá aí o arquivo da dashboard e o arquivo de dados da dashboard, ambos aqui no Post Cloud, tá? Então, da onde que veio esse arquivo de dados aqui, né? Para contextualizar. Então, eu fiz aqui o processo de extração dos dados do site da ANP,
Então tá aqui o código, não vou explicar no detalhe também, tá? Se quiser saber detalhes sobre como coletar dados, como tratar dados, dá uma olhada no outro curso da análise macro, é a programação para análise de dados, onde esses procedimentos são explicados em detalhes, tá? Então aqui eu coletei os dados, gerou essa tabela aqui de dados brutos, ó, com todos os dados aí das últimas 4 semanas de preço de combustíveis no Brasil, certo? Aí eu pego e faço alguns pré-processamentos, né, para pegar os dados de gasolina comum referente à cidade do Rio de Janeiro. E aí gerou essa tabela aqui de dados processados, certo? Aí eu gerei aqui um histograma e um gráfico de linha também, certo? E aí com essa tabela aqui, né, de dados processados, dados Rio, eu salvei esse arquivo CSV, tá? Então, para contextualizar foi isso. Então aqui nesse arquivo app.r é o arquivo da dashboard, que é o arquivo fonte que gera essa dashboard que eu apresentei anteriormente, certo? Então, precisa instalar esses pacotes aí, ó, Shine, vou clicar aqui para instalar, ó, Shine, Reader, o Shine é para gerar a dashboard, o Reader para importar os dados, CSV, Shine Widgets para personalizar a dashboard, dplyr para pequenos tratamentos de dados e o ggplot2 eu estou usando para visualizar os dados, tá? Então, como que está estruturado aqui o script? A gente primeiro carrega os pacotes, isso é geralmente o primeiro procedimento de todo o script aí de análise de dados. Depois você vai carregar os dados, estou carregando os dados aqui globalmente, então todos esses dados vão ser usados lá na dashboard, certo? E depois a gente vem para a dashboard propriamente dita. As dashboards Shine, né, elas vão ser compostas por basicamente dois elementos. A interface do usuário, que é a parte aqui visual que a gente está olhando, né, tá exposta aos nossos olhos. Então essa daqui é a interface visual. E o que vem por trás da interface visual, que é a lógica de servidor, o código que faz essa dashboard aqui funcionar. Então quando eu clico aqui em mediana, muda aqui a linha do gráfico. Clico em média, muda a linha do gráfico. Então é o código que faz isso atualizar ali no gráfico, tá? Então, vamos ver aqui como que tá os dados, ó. Só para a gente ir acompanhando passo a passo aqui. Então, esses daqui são os dados, ó. O nome do posto, CNPJ, endereço, o preço praticado, né, em uma data X e a bandeira aí do combustível, tá? Gasolina comum. Então vamos passar aqui por cima desses elementos da dashboard agora. Não vou explicar aqui tudo, tá? No mínimo detalhe. Como eu falei, se você quer saber os detalhes, vai lá no curso de produção de dashboards, que você vai ver todos esses procedimentos, tá? Então aqui a gente está gerando uma página do tipo navbar, ó, que tem essa barra de navegação, e aqui um conteúdo, né, da dashboard, o conteúdo principal da dashboard, certo? Então é gerado aí com essa função, define o título e define aí o layout, né, da página. A gente está criando aqui uma página chamada monitor de preços, poderia ter N páginas, tá? Poderia ter uma página aqui só de tabelas, uma página só de gráficos, etc, tá? Então eu estou criando aqui uma página monitor de preços, definindo aqui o layout dela como de barra lateral. Então a barra lateral aqui para os botões e o painel principal aqui para as visualizações de dados, tá? Então isso que essa função sidebar layout faz. E aqui no sidebar panel a gente define ali todos os botões. Então coloca ali um textinho inicial, ó, que é esse textinho aqui. Coloca ali aquele slider, ó, isso daqui é chamado de slider, tá? Esse botão aqui deslizante. Coloco aqui esses outros botões, ó, que são botões de seleção, select, né, input, aqui no Shine. E coloco por fim esse último botão, né, que é para você selecionar, né, uma das opções, que é o Radio Group Buttons, certo? E por fim finaliza ali com um outro textinho aqui informativo. Essa aqui é a barra lateral, a interface visual é bem simples aqui de gerar com o Shine. E no painel principal, né, a gente coloca essas outras informações aqui, que é alguns textos aqui em cima e dois gráficos lado a lado. Então,
a gente define isso nessa função aqui main panel, coloca ali uma linha para colocar ali aquele output de texto, né, textual, e uma outra linha com duas colunas para colocar os dois gráficos, cada um dos gráficos, tá? Então, assim a gente finaliza aqui a interface do usuário, tá? A gente salva isso nesse objeto UI, certo? E aí lá no final, né, isso vai ser juntado, né, com a lógica de servidor para gerar a dashboard, tá? Então aqui na lógica de servidor, a gente define o código que vai fazer, né, essa dashboard funcionar. Então quando o cara clica aqui, a dashboard se atualiza, né, reativamente. Então isso é feito através da definição de uma função com dois parâmetros, de input e output. O input é o valor que o cara selecionou aqui. Então, Botafogo, Copacabana, selecionou aqui média, mediana, a faixa de valor, né? É o input aí que o cara selecionou aqui, certo? O output é o que foi atualizado aqui na dashboard. Então, é o gráfico, é o texto, etc. Tá? E aí aqui dentro, né, a gente coloca a definição do código, né, para fazer essas coisas funcionar, né? Então, tem aqui o filtro de dados reativo, né, conforme os inputs, mais filtro de dados reativo, conforme outros inputs, né, aqui os inputs de faixa de preço, aqui de bairro e bandeira que ele selecionou, certo? Então, a gente define essas funções reativas e depois disso define aqui os outputs. Então, primeiro o output textual, que gera esses três parágrafos aqui. Então, menor preço, com base na seleção aqui, posto, né, com base também na seleção e endereço, certo? Depois, o output do histograma, que é esse primeiro gráfico aqui, certo? Então, ele vai se atualizar conforme os inputs, né? Então, a gente coloca um render plot para isso, aplica os filtros com base nos inputs, né, e gera aqui o gráfico, né, com o ggplot2. Se você já conhece o ggplot2, isso aqui é bem tranquilo. E o segundo output do tipo gráfico, né, é o gráfico ali de linha, né, que também vai se atualizar conforme aqui os inputs. Ó. Então, é um render plot. A gente aplica ali os filtros conforme os inputs do usuário e gera aqui um gráfico de linha, certo? E por fim aqui a gente coloca ali um elemento do Shine, né, que é um Observe, né, para atualizar aqui o campo de filtragem, né, da localidade conforme a faixa de preço que ele definiu aqui. Ó. Então está selecionado Botafogo. Aí se eu filtrar aqui para uma outra faixa de preço, ó, perceba que Botafogo sumiu daqui, porque no bairro do Botafogo atualmente não tem postos praticando o preço da gasolina nessa faixa de preço aqui, só vai ter nesses outros bairros aqui, certo? Então, para fazer as coisas ficarem lógicas, né? Então, nessa lógica dessa faixa de preço só vai ter postos praticando, né, esses preços aí nesses bairros aqui. Então, conectando, né, esse primeiro input aqui com esse segundo input aqui. Então, esse observe aqui, esse update select input faz isso para a gente, certo? E essa é a lógica, né, de servidor. Se você quiser saber mais detalhes, né, dá uma olhada lá no curso de produção de dashboards. Mas basicamente unindo a lógica de servidor com a interface do usuário, nessa função ShineApp, a gente consegue pré-visualizar a dashboard. Então clica aqui no Run app, vai abrir aí uma visualização para você no seu RStudio, certo? Que é a mesma dashboard ali que a gente tinha. Aí é bom você dar uma testada, né? Está tudo ok. Para na última etapa, né, do ciclo de análise de dados, você fazer o deploy, que aí é bem tranquilo, né, de fazer com o Shine, para esse serviço aqui, shineapps.io, que é um serviço aí com limite, né, de uso, né, mas tem a opção ali de você usar gratuitamente, né, consegue fazer o deploy, acho que de até 5 dashboards. Então a gente fez o deploy aqui dessa dashboard para esse serviço e aí você consegue compartilhar, né, essa dashboard para quem você quiser
para usufruir, né, justamente dessa solução de assimetria de informação. E também é interessante destacar, né, que as dashboards Shine, né, nativamente elas se adaptam, né, agora me fugiu o termo, à tela do usuário, ao tamanho de tela do usuário. Então, se você está usando aí, está acessando aí por celular, né, você vai ver que a dashboard, né, ela vai se adequar ao tamanho da tela aí do seu celular, sem denegrir aqui, sem afetar, né, os elementos aí visuais da dashboard. Então, outra vantagem de você utilizar esse framework para desenvolver dashboards, né, com o R, certo? Então, esse é o processo geral, né, de você desenvolver uma análise de dados, resolvendo, né, um problema real, que é essa questão aí, esse exemplo de assimetria de informação. Espero que tenha ficado claro os procedimentos gerais. Se ficar alguma dúvida, é só mandar lá no suporte da análise macro.